Boa tarde a todos, ouvintes da Maré Rosa FM. É com enorme satisfação que estamos mais uma vez nas tardes de sábado para apresentarmos o nosso programa Horizontes Espírita. Programa esse levado ao ar pela Rádio Maria Rosa e apresentado pelas Casas Espíritas de Curitibanos. Pela Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e pelo Centro Espírita Nova Alvorada, através da Nica, do João, do Vitor, com nossa participação. E sempre também lembrando que o Sérgio, o nosso sonoplasta, que coloca esse programa no ar também, um grande abraço para ele, para que possamos, então, chegar até os lares que nos ouvem através da Maré Rosa FM. E, como é de costume, nós vamos iniciar também os cumprimentos dos nossos companheiros de programa aqui, a Nica, o João e o Vitor. Então, sempre dando palavra, prioridade para as meninas. Nica, o seu boa tarde a todos os ouvintes da Maria Rosa. Então, boa tarde aos meus colegas de programa, Vitor, João e Paulo, ao Sérgio, que também é nosso colega de programa, né, já há bastante tempo, aproveitando para agradecer as nossas casas espíritas, né, que nos dão a oportunidade de falarmos um pouquinho da doutrina durante todos os sábados, e agradecendo as pessoas que nos ouvem, os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem nas redes sociais, e lembrando a todos também, caso queiram que falemos algum assunto à luz da doutrina espírita, é só entrar em contato com um de nós ou dos nossos colegas de uma das casas, a Casa dos Humildes ou o Centro Espírita Nova Alvorada, ou com o Sérgio, e com certeza nós traremos o assunto aqui para falarmos a respeito. Então, mais uma vez, agradecendo e que tenhamos uma tarde muito proveitosa. Bem, eu também cumprimento aqui meus colegas, a Nica, o Paulo e o Vitor, cumprimentando também o Sérgio lá na Maria Rosa, e sempre agradecendo, né, essa acolhida, né, dos nossos irmãos, né, com relação a esse programa, que nós sabemos o objetivo maior é sempre o esclarecimento, né, a conscientização. E hoje nós vamos falar aí sobre um tema que é importantíssimo, que é justamente a valorização da vida, né, por causa do Setembro Amarelo. Então, nós agradecemos sempre a Deus a oportunidade e que possamos realmente ter uma tarde aí tranquila, e que esse programa atinja os nossos objetivos sempre, né? É isso mesmo, João. Também quero deixar minha saudação aí, muito fraterna, a todos que estão ligados conosco na Rádio Maria Rosa, né? E também, inicialmente, como praxe, sempre deixar um abraço muito forte aí para a Nica, para o João e para o Paulo, meus queridos amigos, que sempre estamos juntos, é sempre uma alegria a gente estar junto aqui, para humildemente discorrer acerca dos temas à luz da doutrina espírita e trazer um pouquinho de reflexão, né, para todos aqueles, para nós, né, que estamos aqui, para todos aqueles que estão sintonizados na Rádio Maria Rosa e também nas mídias sociais do Centro Espírita Nova Alvorada, e que podem tirar algum proveito aí para suas vidas, para que a gente possa estar cada vez mais conscientes acerca de tudo que a doutrina espírita nos ensina, né? E também sobre o Evangelho do Cristo. Então, um abraço para o Sérgio, querido amigo, que com tanto empenho e dedicação nos ajuda na Rádio Maria Rosa, e que nós estejamos aí muito bem assistidos pela espiritualidade na condução do programa desta tarde. Perfeito. O João já abordou o tema, né? Extremamente importante, o Setembro Amarelo, valorização da vida. Todo setembro, nós fazemos os nossos programas aqui do Centro Espírita Nova Alvorada com esse tema, que é um tema, como disse o João, extremamente importante
de nós colocarmos que nós, como na doutrina espírita, sabemos que nós somos em espíritos, temos a vida eterna, e é extremamente através desse princípio da imortalidade da alma que nós devemos focar e pesar bem esse tema extremamente importante nesses programas que nós iremos apresentar durante esse mês de setembro. Então, vou passar a palavra para a Nica, para ela fazer a nossa historiadora, né, fazer o contexto histórico, o nosso contexto histórico, e nós vamos desenvolvendo, a partir do contexto histórico, vamos desenvolvendo sempre, né, sempre à luz da doutrina espírita, esse tema extremamente relevante. Nica, com a palavra. É bem isso, Paulo. É um tema muito relevante e nós temos que valorizar a vida, como disse bem o Paulo, porque dentro do que a gente conhece, acredita, a nossa vida, ela não acaba, né? Então, o fato de nós voluntariamente tirarmos ou cortarmos a nossa encarnação, ela nos dá um prejuízo muito grande, né? Então, a doutrina espírita, ela, assim como todas as outras associações de classe que ajudam, as religiões que também defendem muito, e todas elas defendem a vida, a doutrina espírita não é diferente. A origem da palavra suicídio, ela vem do latim. No latim moderno, ela é suicidium, formado pelos elementos latinos sui, indicando a si mesmo, e o sufixo sidium, que representa um assassinato associado ao verbo caedere, que se refere a matar explicitamente. Então, até a origem latina antiga, ela colocava como ação de matar. Então, seria a palavra sui, que seria si mesmo, e a ação de matar, né? Dentro da sociologia, a palavra aponta uma necessidade de busca da morte como um refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Essa ação voluntária e intencional parte do ponto de vista que a morte significa o fim de tudo, um mergulho no nada, visão de viés materialista que envolve nossa civilização. Eu achei muito interessante esse conceito da sociologia, porque ela aponta o sofrimento, né, que se torna insuportável, que a gente sabe que na maioria das vezes no suicídio direto é realmente isso que acontece com o sentimento da pessoa que pensa, que comete o suicídio, né, e coloca aqui no viés materialista que envolve a nossa civilização, né. Então, isso também, por quê? Porque acreditando que nós temos só essa vida, que esse corpo nosso, esse corpo físico, esse corpo material, é só ele que existe, então, a partir do momento em que eu desligo ele do mundo, eu estou fora de tudo, e, na verdade, nós vamos ver que não funciona exatamente assim. Para a psicologia e para a psiquiatria, é um ato intencional de matar a si mesmo. Os fatores de risco incluem perturbações mentais ou psicológicas, vícios, estresse, dificuldades econômicas, relacionamentos e bullying. Aqui, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, ele coloca, um ato intencional de matar a si mesmo. Aqui nós estamos falando, e vamos ver, talvez não nesse programa, mas no próximo, com relação ao suicídio direto e ao suicídio indireto, né? Então, os conceitos na ciência e na sociologia, eles falam mais do suicídio direto, né? Que é aquele intencional, aquele que a pessoa realmente, ela programa, né? Ela faz isso.
O Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. A origem do Setembro Amarelo ela se deu nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Ele era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel, um Mustang 68, e pintou esse veículo de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. E os seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha uma mensagem. Se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. A iniciativa foi um estupim para um movimento muito importante com relação à prevenção do suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos das pessoas que precisavam de apoio. E a fita amarela, ela foi colocada justamente por conta do carro, que era o que ele era conhecido, o carro era conhecido como o Mustang do Mike, né? E como ele escolheu a cor amarela, então era uma referência a ele e ao mesmo tempo a prevenir outros jovens ou outras pessoas que pensassem no suicídio. E, em consequência dessa triste história, né, foi escolhido o símbolo da luta contra o suicídio, o laço amarelo, adotado em 2003 pela Associação Mundial de Saúde, em homenagem à história do Mike, né. A campanha do Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015, um projeto desenvolvido em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, CVV, que tem uma importância muito grande com relação à prevenção, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Os órgãos responsáveis aproveitaram a data mundial e a cor associada ao tema para marcar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em 10 de setembro, e no Brasil também foi adotada essa data. A finalidade da campanha aqui é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e trazer à tona informações importantes segundo a causa da morte, principalmente dos jovens, né, com relação ao suicídio. No Brasil, nós temos outro símbolo da campanha, que representa a valorização da vida, né? É o girassol. É uma flor que sempre busca o sol, e mesmo nos dias em que está escondido entre as nuvens e não aparece, a planta continua buscando a luz de maneira insistente. Em alusão a esse comportamento, o girassol foi escolhido como símbolo da campanha, na direção da vida. Depressão sem tabu. Essa foi uma das primeiras slogans, se não foi da primeira, foi de uma das primeiras campanhas no Brasil, porque houve um estudo na época e eles viram que o índice que levava ao suicídio, principalmente entre os jovens, era a depressão, que na maioria das vezes não era percebida, nem pela família e nem pelos amigos, né? Porque às vezes a pessoa muito alegre, ela consegue disfarçar o que realmente está sentindo. E a iniciativa da Depressão Sem Tabu foi promovida pela Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Portadores de Transtornos Afetivos, a ABRATA, pelo Centro
de Valorização da Vida, CVV, e pela OPJON, visa incentivar as pessoas a discutirem sobre os seus sentimentos, sobre a depressão e a prevenção, e, consequentemente, a prevenção do suicídio. Em setembro é considerado combate ao suicídio, porque na América do Sul acontece no início da primavera a estação das flores e da esperança. A cor amarela, ela foi selecionada para essa campanha da alegria, do ânimo do sol, e a flor escolhida é o girassol. E reza a lenda que o girassol nasce em um jardim de flores coloridas, mas outras flores começam utilizando, dizendo que não flores, pois você é parecido com o sol, e se seguir o brilho, poderá ser o rei do jardim. Então, assim o girassol passou a seguir o sol, e nunca mais se sentiu tristeza. Então, além do período em que começam a nascerem as flores, existe toda essa analogia com relação ao girassol, que ele procura sempre a luz e acaba conseguindo trazer a alegria e esse sentimento tão esperado quando você não está bem, que é a luz e você saber que você pode contar com pessoas para te ajudar. Em Curitibanos, através do projeto de lei proposto pelo então vereador e nosso colega de programa, João Léo de Camargo, foi instituído um mês municipal da prevenção do suicídio e da valorização da vida, denominado Setembro Amarelo, entre outras providências, e foi aprovado e sancionado pela Lei Municipal 5964 de 2017. Então, desde então, a Curitibanos tem esse projeto e se fazem através das escolas, dos centros de apoio da Prefeitura Municipal, do Centro de Saúde, campanhas e palestras a respeito da valorização da vida e prevenção ao suicídio. E hoje no Brasil, já há alguns anos, não só hoje, né, mas há alguns anos já é considerado o suicídio como um caso de saúde pública. Então, digamos assim que, apesar de todo esse empenho que se faz através da prevenção, infelizmente, nós ainda temos um índice muito grande de suicídios. Então, acho que com relação à história, né, e a Associação Mundial de Saúde alega que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se houvesse a ajuda, né, mas às vezes mesmo nós nos empenhando a isso, que as casas espíritas, eu acho que já falamos aqui várias vezes, mas não custa nós reforçarmos, né? As casas espíritas fazem, não só em setembro, mas durante o ano, campanhas, palestras, com relação ao suicídio e ao aborto, né? A prevenção da vida também, com relação a não praticar o aborto, e ainda assim, a gente às vezes não consegue fazer com que se evite um percentual tão alto do suicídio.
Mas não podemos desanimar, né? Eu acho que nós estamos no caminho de uma mudança estrutural do planeta, tanto moral quanto espiritual, e através disso eu acredito que essas situações também serão ajustadas, né? Então, acho que com relação à parte, como diz o Paulo, da parte histórica, era isso, e passo a palavra, então, para os meus colegas agora. João, com a palavra. Tá bom. Bem, na realidade, né, esse grande índice aí que a Nica citou, de suicídios, né, que acontecem, na verdade é no mundo inteiro, né? São milhares e milhares de suicídios que ocorrem, né, durante um dia, um mês, um ano, né? E isso realmente é algo, assim, como a Nica falou, é um problema de saúde pública, né? Mas, no fundo, qual é... Por quê? Por que que isso acontece? Por que que isso ocorre, né? É justamente essa questão da falta de conscientização, a falta do conhecimento, a falta de saber o que que nós somos, não é? E é justamente com essa intenção, com essa vontade, que nós procuramos realizar esse nosso programa aqui, né? Justamente trazendo essa realidade do espírito, daquilo que nós realmente somos, né? Porque aquele que procura seguir nessa direção, às vezes, e uma coisa que é, assim, a gente pode dizer assim, até lamentável, né? Muitas vezes são situações muito banais, né? Que levam uma pessoa a tomar a decisão de acabar com a própria vida, né? Situações banais, né? Que poderia ser evitada de uma maneira muito, muito tranquila, né? Muito simplesmente ter um pouquinho de paciência, elevar o pensamento a Deus, orar, né? Porque a gente sabe, nós sempre falamos aqui a importância da oração, de nós estarmos ligados, né, com as energias positivas, para que, vamos dizer assim, pudéssemos ser orientados, né, ou intuídos a tomar uma decisão totalmente contrária, né? Então, eu estava dando uma olhadinha, e aí eu sempre recomendo, sabe, o livro Memórias de um Suicida, sabe? Esse livro, ele é assim, ó, ele é um marco, sabe? Ele é uma obra-prima, tá? Por quê? Porque ele mostra exatamente todas as situações por que passa, né, aquele que toma esse caminho, né? E eu até aqui tem um trechinho que no início na verdade quem recebeu esse livro foi a médium Ivone do Amaral Pereira, né? Lá nos idos de 1925, 26, e ele ficou quase 30 anos. Olha que interessante. Ele ficou quase 30 anos engavetado, né? Porque, na verdade, ele não estava... Talvez a época não era propícia, né? E ele só foi editado em 1955. Essa edição, a primeira edição dele, foi pela FEB, né? Pela Federação Espírita Brasileira, em 1955. Né? E uma coisa interessante, sabe quem é que revisou esse livro? Leon Denis. Nada mais, nada menos do que Leon Denis. Inclusive, a introdução dessa edição, né, é do Leon Denis, que ele assinou ela em 1957.
em 4 de abril de 1957, que foi uma das edições, eu acho que a segunda edição, se não me falha a memória. Então, Leon Denis, a gente sabe, foi um dos pilares, né, da codificação espírita, lá na época em que ela foi editada, né, que ela foi, que veio a lume para nós, né, através da orientação de Allan Kardec, né. Então, Leon Denis era um desses pilares aí da doutrina espírita, nós sabemos, né. Então, eu vou ler um trechinho aqui quem escreve esse livro é alguém que se suicidou, né? E ele se chama, na verdade, ele é chamado aqui por um pseudônimo chamado Camilo Cândido Botelho, que na verdade era um escritor português que muito conhecido em Portugal e que acabou por motivo também assim não muito, a gente pode até por motivo fútil, acabou se suicidando, né? E ele resolve contar a história dele depois, né, do suicídio. Então aqui, ó, ele conta um trecho aqui, ele tá falando o Vale dos Suicidas. E daí ele conta falando do além-túmulo. Olha que interessante o que ele fala sobre a vida ou sobre o além-túmulo que muitos de nós ignoramos, né? Diz assim, ó, o além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, o além-túmulo, né? Antes, simplesmente, a vida real. Olha só, é a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa, a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. Então, olha só, esse além-túmulo também serve de padrão, né? Como ele diz, serve de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Olha que maravilha, né? Então, né, onde é que a gente vai buscar esse conhecimento, né? Olha, né? Então, vamos dizer assim, essas reportagens, né? Porque isso daqui também é uma reportagem de além-túmulo, né? Nos mostrando essa realidade, né? E é através dessa realidade aqui que nós vamos ficar sabendo, né? E ficar, vamos dizer assim, nos conscientizarmos de que a vida continua e que nós somos seres imortais, né? Aí ele diz ainda uma advertência bem interessante. Ele diz assim, ó, o aqui os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenho todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Olha que maravilha, né? Então, é uma advertência mesmo. Ele está dizendo, ó, querem conhecer esse mundo? Estudem, mas não se matem, como eu fiz, né? Porque ele vai conhecer de uma maneira muito dolorida, muito sofrida. E ele descreve aqui o Vale dos Suicidas de uma maneira, olha, é uma região tenebrosa, sabe?
a descrição que ele faz aqui, eu até vou, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui um trechinho da descrição. Acho que eu tenho. Mas eu vou continuar um outro trechinho aqui que ele fala o seguinte, ó. Eu ainda tenho um tempinho, né, Paulo? Uhum. Claro, claro. Então tá bom. Ele diz assim, ó. Negar o que... Olha que interessante isso aqui, ó. Aqueles que simplesmente negam, porque a gente, muitas vezes, as pessoas, a gente conversando com as pessoas, diz, não, mas eu não acredito nisso. Né? Simplesmente as pessoas dizem, não, eu não acredito. Sim, mas acredita em quê, então? Né? Se eu não acredito, aí por isso eu vou tirar a minha vida, eu vou arriscar. Na verdade, é como um mergulho no escuro, né? Você vai mergulhar no escuro sem saber o que está acontecendo, né? Então, ele diz, ó, negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia, incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. Então, nós, realmente, por quê? Não, eu não conheço, eu não acredito, então não aceito. Mas nós temos a oportunidade de conhecer através dessa ciência, da ciência espírita, né? Que comprova essa realidade. Né? O espiritismo, se for olhar lá nos pródromos, né, no início, quanto estudo foi feito comprovando essa realidade, né? Então, nós não temos como dizer que não, eu não acredito porque isso não existe. Meu Deus, né? Nós já, como ele diz ali, ó, nós já passamos dessa época, né? Então, nós não podemos negar uma realidade que não compreendemos, né? Então, a gente tem que buscar compreendê-la, né? Então, ele diz assim, ó, assim sendo, habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcandoradas da espiritualidade superior, e atingirá as esferas astrais que circulam a Terra. Tá? Então, a princípio, eu paro por aqui e passo para os meus colegas. Então, é a vez do Vitor agora. Muito bem. É isso mesmo, né? Conforme vocês já também abordaram, a Nica mais os aspectos históricos, o João já deu uma aprofundada, né, na questão mais ligada à doutrina espírita em si. E o que a gente vê, assim, humildemente, é que quanto mais a gente, encarnados aqui, estamos apegados ainda, envolvidos, priorizando a vida material, mais terreno a gente dá para essas questões que nos servem como umas armadilhas, gatilhos para uma reação desequilibrada, equivocada e que venha a calhar por esse caminho, por essa alternativa do suicídio, né? Então, como também foi colocado, nós precisamos fazer com que nós, em primeiro lugar, né, até pelo exemplo que a gente precisa passar humildemente para a sociedade, fazer com que essas ideias, os conceitos que a doutrina espírita nos traz,
no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Codificação Espírita, na Revista Espírita, nesse livro que o João acabou de citar, que é um manual do suicídio, né, e tantas outras livros da doutrina, né, que a gente consiga, de fato, fazer com que esses ensinamentos, eles estejam cada vez mais fortalecidos no nosso ser, no nosso espírito, e que a gente, de fato, não sucumba à armadilha do equivocado do suicídio, né? Quanto mais a gente ter ideia de que a vida continua, menos a gente vai dar ênfase e valor para essa ideia equivocada do suicídio. Então, como o João colocou ali, tem realmente pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas no meu meio que falam, não, mas é que ninguém veio do outro lado e nos falou que enfim, que a vida continua. Daí você, às vezes, vai falar com essas pessoas e dá murro em ponto de faca, porque elas não querem ouvir aquilo que a doutrina já traz e traz há muito tempo, né? Então, Vitor, sabe o que dá para fazer? Convida para estudar lá, né? Você fala, vou estudar, daí participa de um trabalho mediúnico. É o que eu faço, assim, eu falo, mas estude um livro, né? Daí tu tem um embasamento para falar, pelo menos técnico, né? Sim, porque tu não leu, então fica raso demais, né? Você negar algo assim, mas a gente já vem convivendo e há um pouco mais tempo, e daí a responsabilidade também aumenta para que a gente também tenha a coragem e assuma o compromisso de falar e não só de falar, e de viver aqueles valores que a doutrina, né, o Evangelho do Cristo nos ensina. Então, quanto mais a gente se espiritualizar, né, quanto mais a gente ter a consciência de que aqui é totalmente transitório, né, as pessoas já sabem que a única certeza que tem é a morte, né, só que elas não entendem que é a morte do corpo físico e não a morte como um término, assim, de tudo, né? Mas não, a morte do corpo físico e a vivência do espírito dá continuidade. Então, a gente não vai tomar os caminhos equivocados, né? Mas é como a gente vê ali, a Nica bem abordou e falou, até que pelo tempo a gente vai abordar no próximo programa desse mês, suicídio indireto e direto. Muitas vezes, né, a gente acaba embriagado, seja por questões materiais, drogadição, álcool, ou por sentimentos equivocados, né, e acaba reagindo de uma forma totalmente desproporcional e acaba tirando, né, a vida da matéria e aí vindo a se arrepender muito, né, mas aí já construindo um caminho um pouco mais doloroso e difícil para se recuperar dessa decisão equivocada. Mas, assim, o que a gente tem que levar é que a vida é linda, é um presente de Deus, todo dia é uma oportunidade de começar de novo, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que a gente vivencia todos os dias. A gente sabe que tem irmãos aí que passam por situações desafiadoras todos os dias. Nada é à toa, a gente tem que buscar ter resiliência, resignação. É muito difícil, é fácil falar, né? Mas a gente precisa, de fato, se comprometer e se apegar com Deus, que é Ele que nos confiou essa oportunidade tão abençoada de estar aqui encarnados, vivendo essa vida maravilhosa, né? Cheia de oportunidades de aprendizado. Então, quanto mais a gente tiver essa consciência, mais difícil vai ser a gente sucumbir a essa casca de banana que é o suicídio. Paulo. Perfeito. Nós vemos, né, o João pegou um livro extremamente importante, que esse livro, que realmente é o best-seller da atualidade,
para essa questão do suicídio, Memórias de um Suicida. Claro que na doutrina, o próprio Kardec colocou uma obra na qual não é dedicada ao suicídio, mas sim o Céu e o Inferno é dedicada a mostrar a vida após a morte, certo? O Céu e o Inferno contém relatos de espíritos que passaram aqui. E claro que tem um capítulo só para os suicidas. Então nós vamos ver lá nesse Céu e Inferno a declaração, né, de cada um, que são tão contundentes como essa declaração do autor, o autor espiritual, né, do Memória do Suicida, psicografado por Ivone, que ele fala: a vida após a morte é a vida real. Sim, é a nossa vida eterna, é a vida em espírito. Porque quando nós nos tornarmos puro espírito, nós vamos viver somente a vida espiritual. Tá certo? Vamos deixar de estar reencarnando. Tá certo? Reencarnaremos, às vezes, por algumas missões. Tá certo? Mas não vai ser mais o nosso dia a dia, né? Depois de evoluirmos. Só que até lá nós temos uma grande e enorme jornada que nós temos que vencer. E nós vamos abordar mais profundamente no próximo programa essa questão dos motivos do suicídio, né, das causas principais, mas a Nica citou uma que é extremamente importante, o João também falou, essa questão da depressão. Realmente é uma causa extremamente, né, não é só a depressão, nós temos problemas afetivos, econômicos, financeiros, etc., etc., mas como foi colocado aqui também pela Nica e pelo João, que essa questão do sofrimento, mas esse é o sofrimento na vida material, é o sofrimento menor. Porque se pegarmos, né, como o personagem do livro Memórias do Suicida coloca, o sofrimento é extremamente atroz quando nós vivenciamos esses momentos, né, pós o suicídio, né? Alguns relatos você pega no Céu e Inferno, né? O ato do suicídio demorou, por exemplo, alguns segundos, 15, 20, 30 segundos, tá certo? O ato, até a vida se esvair. E muitos relatam que eles ficam vivendo aquilo por anos e anos, décadas, alguns séculos, vivendo aquele momento daqueles 20, 30 segundos, tá certo? Repetidamente. Ele acaba de desencarnar, volta no início, e assim vai. Então, você vê como é difícil, né, sobreviver, conviver, né, conviver com essa situação. Não existe situação pior, né, dessa questão. Mas, infelizmente, ainda, nós estamos muito, muito aquém de avançarmos, né, na situação, porque as nossas estatísticas ainda, infelizmente, elas não mudaram muito do ano passado para esse ano, tá certo? Continua tendo um suicídio a cada 40 segundos. Então, do início do nosso programa até o final do nosso programa, que nós estamos apresentando aqui, 36 pessoas serão suicidadas no mundo. Tá certo? 36. Isso dá 2.160 por dia, que dá quase 790 mil por ano. Tá certo? Ou seja, é um contingente enorme. Enorme. Só para você ter uma ideia, a pandemia no Brasil, a Covid, nos 2 anos e pouco que tivemos intensidade aí, dizimou 720 mil pessoas. No mundo foram 4 milhões e pouco, né? Mas no Brasil foi 720 mil. Ou seja, ainda é como se tivesse
uma pandemia todo ano no Brasil, tá certo? Olha a questão da gravidade que é essa questão do suicídio. Oi. E outra coisa, sabe, na realidade, além, logicamente, de ser um número expressivo, né, grande, realmente, né, é uma carga que nós estamos, vamos dizer assim, repassando para o plano espiritual, né? É uma carga muito pesada. E a gente sabe, nós que trabalhamos nas casas espíritas, né, no trabalho mediúnico, nós sabemos, quando nós atendemos os suicidas, o quanto que, vamos dizer assim, o tamanho dessa carga, justamente pela problemática que é levada para lá, através das consequências do suicídio, não é? Então, é mais isso, né, que nós estamos causando, vamos dizer assim, de dificuldade para o lado de lá. Não só para nós, né? Em vez de nós ajudarmos o plano espiritual, nós estamos atrapalhando, né, João? Estamos dando mais trabalho para eles. Mais trabalho. Certo, Nica? E aliado a isso, nós também temos a família, que fica numa situação deplorável, né, de culpa. Exato. E é como nos diz no Céu e Inferno, que foi citado pelo João, a memória do suicida, que é realmente o que nos traz perfeitamente o que acontece, né? Ela foi, tanto o espírito quanto Ivone foram, assim, colocar de uma forma muito boa, até para esclarecer quem tem alguma dúvida com relação à continuidade da vida e o sofrimento que o suicida. E também foi colocado com relação aos trabalhos mediúnicos, onde nós temos a oportunidade de receber alguns, né? Eles colocam, não, claro que a gente não pode generalizar, mas digamos assim que quase que a maioria coloca que, além do sofrimento de se ver ainda vivo e que não conseguiu o intento de se livrar da dor ou dos compromissos que não conseguia cumprir ou qualquer outra coisa que o levou a isso, eles colocam que na espiritualidade eles conseguiram fazer o que eles poderiam ter feito aqui para superar o que levou eles ao suicídio, né? Que é você se perdoar, você se melhorar, você enxergar que você está tendo a oportunidade da encarnação para se tornar uma pessoa de bem. Então, isso leva a resolver, inclusive, os problemas terrenos que temos, né? Então, é por isso que e eu acho que a prova cabal de que a nossa vida não é só essa aqui, é justamente essa disparidade que existe, né? Entre as pessoas, entre as classes sociais, entre tudo. Que Deus bom e justo seria esse que nos deixaria viver uma vida só com tantas diferenças. Então, pensemos na nossa vida como oportunidade, né? Exatamente, Nica. Nós estamos na nossa infância ainda. Estamos num planeta de prova e expiações, em vias de concluída a nossa transição planetária, nas próximas décadas, passarmos a um mundo em regeneração. Aí sim vai haver uma grande diferença em questão do comportamento, do nosso comportamento, né? Porque nós receberemos vários irmãos aqui que virão para nos ajudar a melhorarmos essa questão. E realmente vamos ter uma modificação extremamente grande quanto a essa questão de valorização da vida. Nós vamos realmente valorizarmos muito mais a nossa vida, né? Por inúmeras questões. Esperamos que mereçamos estarmos aqui, continuarmos
reencarnando nesse planeta maravilhoso que é o nosso lar atual, tá certo? Porque ir para Quiron não vai ser mole, não, tá certo? Porque lá o planeta ele está mais ou menos como era a Terra uns 30, 40 mil anos atrás, ou seja, praticamente vivendo nas cavernas, vai ter que inventar o fogo, inventar a roda, tá certo? Não vai ter celular, não vai ter ar-condicionado, tá certo? Não vai ter nada disso. Não vai ter geladeira para colocar Paulo? comida. Oi. Não, e assim, ó, dentro do que vocês acabaram de falar, né? Isso só mostra o quanto a gente ainda está comprometido com a questão do orgulho e do egoísmo, que o Evangelho mesmo ressalta que são as grandes mazelas ainda que atormentam nós, né? Porque a decisão do suicídio é, como a Nica e o João colocaram, você também, é uma decisão muito egoísta, né? Muito Sim. egoísta. Você se acha dono da tua vida, você acaba envenenado, né? Por essas Isso. ideias e pelo teu sentimento, não pensa no sofrimento que você vai causar àqueles que te amam, que estão encarnados junto de ti, e ainda vai causar um grave problema para a espiritualidade desdobrar ali no âmbito espiritual, né? Então, Exatamente. como a gente precisa de educação, de evangelização cristã, espiritual, nesse sentido, né? E cada vez que a gente tem mais apego por pessoas, por paixões, por, enfim, animais, bens, materiais, mais difícil essas questões se tornam para você vir a tomar uma decisão dessa, né? Então, a gente precisa de muita educação, muita reflexão, para que a gente consiga enfraquecer a questão do suicídio aqui na Terra, né? Exatamente. Nós sempre destinamos, né, esse tema, os 2 programas que nós fazemos no mês de setembro, porque realmente um programa é insuficiente. No próximo programa nós vamos, a Nica tem lá a receitinha, nós vamos abordar os tipos de suicídio, as principais causas nós vamos abordar, e vamos reforçar essa questão da vida espiritual, que é a parte mais importante, que é da doutrina espírita, né, da vida nossa em espírito, nós vamos estar colocando, e vamos colocar, né, questão do suicídio direto, suicídio indireto, questão de depressão, questão de todas as principais causas, nós vamos estar abordando no nosso próximo programa. Então, esse programa realmente é para nós pegarmos o histórico, vermos, como leu o João no texto, a vida real é a nossa vida espiritual. É essa que nós devemos sempre estar focado. Aqui é como nós fazemos uma provinha, né? Como nós estamos em prova e expiação, nós estudamos o bimestre todinho, aí a professora fala, agora hoje vamos fazer prova oral de tal assunto. E nós estamos fazendo uma prova oral de tal assunto. Então, por mais difícil que seja a prova, ela é suportável. Nós temos que ter a capacidade de suportarmos, porque, como leu o João também no Memórias do Suicida, vocês não imaginam o sofrimento que realmente é para quem cometeu esse ato, né? Por que cometeu esse ato? Primeiro, ele cometeu um ato contra a pessoa que ele mais devia amar, que é o amor próprio, né? Tá certo? Porque você não tem direito de tirar a vida de ninguém, muito menos a sua, tá certo? Porque a nossa vida, a nossa encarnação é uma dádiva para o nosso progresso moral e intelectual, tá certo? Então, e se nós perdemos, é uma existência perdida. Tudo aquilo que nós fizemos, não demos um passo à frente quando entramos nessa questão. Então, no próximo programa, nós vamos voltar aí com a conclusão, né, desse tema extremamente importante de valorização da vida. Nosso programa está chegando ao final, então eu gostaria de agradecer muito
a todos os nossos companheiros de programa, aos ouvintes da Maria Rosa, desejar um ótimo sábado, um ótimo final de semana e uma ótima semana para todos. E vamos e convidarmos para o próximo programa para nós finalizarmos sobre esse tema extremamente importante. Agora com a palavra, os meus companheiros de programa, começando sempre pelas meninas. Nica, suas palavras finais para os nossos ouvintes da Maria Rosa. Aproveitando que o Paulo falou nos programas, né, que os dois que nós fazemos em setembro, falamos a respeito, as palestras no Centro Espírita Nova Alvorada, nas segundas-feiras, às 20 horas, as 4 palestras do mês, elas são feitas desse tema em setembro. Então, todas as nossas palestras, convidamos vocês também a irem lá, se quiserem se inteirar um pouquinho mais, até mesmo as pessoas que estão com esse pensamento, ou que já passou esse pensamento em algum momento da vida, e tem receio de retomar, nós temos a conversa fraterna, que também ajuda muito as pessoas, não só com relação ao suicídio, mas como é esse o tema desse mês, né, mas estamos com as portas abertas para recebê-los e para vocês terem a oportunidade de escutar um pouquinho mais, né. E eu encerro o programa, a minha parte do programa, com um ensinamento da Ivone Pereira, através do Camilo, né, ou Camilo através da Ivone, né, na verdade, que do livro que o João, imagino que vamos ter a oportunidade dele falar um pouquinho mais no próximo programa também. Ele diz o seguinte: aprende de uma vez para sempre que és imortal, e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Então é isso, né, que continuemos firmes, e um bom final de semana a todos, e que a semana também seja muito boa, com reflexões com relação à nossa vida, à nossa evolução, e pensamentos bons. Isso aí. Então, eu também quero agradecer sempre a oportunidade, né, que nós temos de estarmos aqui, e sempre convocar, né, os nossos irmãos para que busquem realmente o estudo, né, porque é através do estudo que nós vamos nos inteirar, né, desse conhecimento, que é maravilhoso, né, que nos dá realmente segurança, nos dá apoio para aquelas dificuldades que nós sabemos que todos nós passamos na vida, né? Então, que tenhamos essa fé, né, compreendendo que, logicamente, não sabemos tudo, mas temos que buscar esse conhecimento para realmente nos dar esse amparo, né, e que nos dá essa fortaleza para que a gente viva a vida, né, e sempre bem vivida, né? Então, muita paz, muita harmonia a todos. É isso aí. Eu também quero agradecer, que sempre é uma alegria, né, estar aqui com vocês, meus amigos, e humildemente ligados aí com a comunidade de curitibanos e com os nossos irmãos aí da Centro Espírita Nova Alvorada, Casas Humildes, né, e esses ensinamentos, reflexões que a gente humildemente provocou aqui possam surtir efeito em todos nós. E eu também vou encerrar minha fala aqui com uma frase do Cristo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, o Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está aí o caminho. Então, fiquemos em paz aí, que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Que seja.